Sei, Deus, tá bom, falar nada. O caminho das pedras. Quem já ouviu essa expressão, caminho das pedras? Quem nunca ouviu, não sabe o que é, levanta a mão. Fabrília, a gente estava discutindo sobre a criação da imagem, então, gente, o que é caminho das pedras? O que tem a ver com família, não sei o quê. Bom, vou contar uma história para vocês. Quem já ouviu a história de João e Maria? Dos irmãos Green, né? As famílias e todo mundo conta para as crianças a história de João e Maria. Então, é a história de uma madrasta, que não era como eu, não era uma madrasta boa, né, Cláudia Cristina? Eu sou boa-dastra. Era uma madrasta com, né, um marido que tinha 2 filhos. Moravam numa floresta, ele um lenhador, família simples, humilde. Era um tempo de fome e começou a faltar comida na casa. Aí a madrasta teve uma ótima ideia. Marido, vamos abandonar as crianças na floresta com 2 pãozinhos, eles vão se dar bem. Vai dar tudo certo. Guarda aí. E sabe o mais legal? É que o marido falou assim, vamos. Tipo, a proposta era cruel, mas ele topou. Então guarda aí, uma mulher manipuladora e um marido omisso. Guarda isso ali na sua mente. Bom, deixaram, só que João e Maria ouviram a história. E aí a Maria começou a ficar desesperada, chorada, mas o Joãozinho foi macho alfa. Ele falou assim, mana, fica tranquilo, nós vamos fazer um esquema. Eu tenho umas pedrinhas aqui, nós vamos, quando eles forem levar a gente para a floresta, nós vamos jogando as pedrinhas no caminho. E assim a gente vai descobrir o caminho de volta depois. E eles foram lá, tal, deu certo a ideia da madrasta, e eles foram jogando as pedrinhas. Só que o caminho era longe. E no meio do caminho acabaram as pedras. O que eles fizeram? Começaram a jogar os farelinhos de pão que a madrasta tinha dado. E aí vocês conhecem a história, que no meio do caminho, chegaram lá, foram abandonados, dormiram cansados, com fome, tal. Aí um dia eles acordaram e falaram, bom, vamos voltar. Vai ver, a madrasta e o pai já mudaram de opinião, mudaram de ideia, vão receber a gente de volta. Só quando eles foram buscar o caminho, o que aconteceu com o farelo de pão? Os passarinhos comeram. Eles não tinham mais a trilha para voltar para casa. Aí depois é uma longa história, eles encontram uma casa de doce, que tinha uma senhora, e eles entram na casa, a história é longa, de repente a casa não era mais casa, era um casebre velho, não era mais casa de doce, e a velhota era uma bruxa, e queria engolir eles, comer eles, porque ela também estava com fome, né? Afinal, era fome no lugar todo. No final eles conseguem se livrar da velhota, e vão buscar o caminho, acham o caminho das pedras, já que não existia mais o farelo, eles acharam o caminho das pedras, das pedrinhas, entenderam? O caminho das... Entendeu, Fabrício? O caminho das pedras é o caminho que te leva de volta, é o caminho que te ajuda, é um caminho que te orienta, é um caminho que te direciona. Então, quando nós falamos o caminho das pedras, é uma revelação. O caminho das pedras, então, em relação à família, é como voltar ao plano original do Senhor. Como voltar? Como fazer o caminho de volta? Porque o que nós conhecemos hoje como família, talvez esteja bem distante daquilo que o Senhor planejou. Então, é necessário fazer um caminho de volta. Primeira mensagem foi semana passada, com a presbítera Cláudia. Então, vocês já começaram sobre a família que você merece. Você tem a família que merece, amém? Precisamos encontrar o caminho das pedras, as formas de voltar à origem, ao plano perfeito de Deus, porque desde o Éden a família tem se deteriorado e muitas artimanhas do inimigo têm se levantado para destruir a criação de Deus. Isso não é novo, não é de agora, é desde a fatídica conversa entre uma serpente e uma mulher. Gente, cobra fala. Como que a gente dá moral para aquela cobra lá? Como que Eva deu moral para aquela cobra? No mínimo, a gente saía correndo se uma cobra viesse perto de você e começasse a conversar, né? Uma coisa meio cabulosa, né? Mas isso acontece desde a presença de Satanás no Jardim do Éden. E hoje precisamos falar de uma estratégia que Satanás usa para destruir famílias há muitos anos e que é pouquíssimo falado na igreja.
Na igreja do mundo. Quantas vezes você já ouviu falar sobre feminismo aqui nessa igreja? Assim, diretamente, de várias formas nós ensinamos sobre o papel da mulher e várias, né? Mas com esse nome, o título é O Feminismo. Treme só de pensar. Deixa eu chegar mais para frente para ver se vocês não vão tremer comigo. Essa estratégia também tem a ver com o nosso demolidor de fortaleza. A segunda oração renúncia que nós fizemos é: renunciamos a uma liderança centralizadora e sem planejamento. Declaramos uma liderança organizada com papéis bem... Tem como fugir desse demolidor, gente? Para onde eu olho, eu só vejo esse demolidor de fortaleza. Então, falar sobre casamento, papel do homem, papel da mulher, feminismo, também tem a ver com o nosso demolidor de fortaleza. Se nas nossas casas, na nossa família, no nosso casamento, que está começando ou que já começou, talvez você está noivo, quase noivo, né, Eduardo e Larissa? Talvez, né, Bruna? Pronto para casar, já está aí com data marcada, ou talvez você tem 20 anos de casado. Mas ainda é necessário falar sobre esses papéis claros. O papel do homem e da mulher dentro da família, desde o século passado, virou uma bagunça, uma incógnita, difícil de responder isso. Difícil, porque as coisas estão mudando muito rápido. A sociedade vai evoluindo. E muitas coisas foram mudando no caminho. E uma das ferramentas utilizadas para que essa bagunça continue é que o conceito de família, segundo Deus, se acabe. E o movimento feminista surgiu bem diferente daquilo que talvez você ache que ele surgiu. E se você quer saber o que de verdade é o feminismo, não adianta você perguntar para o Google, não para a pastora Day, você tem que perguntar para quem criou ele. Né? O manual de instrução é o criador que fez. Né? O criador, o manual de instrução dessa mesa, quem sabe falar para que ela foi feita, como foi criada, tal, foi quem fabricou. Então, quer saber sobre o feminismo, não adianta a gente perguntar para escritores cristãos apenas. Nós temos que perguntar lá na origem. Lá em 1848, quando começou todo o movimento e vários autores se levantaram após o iluminismo para conversar sobre a posição da mulher. Então, é lá que nós vamos ter que ir hoje. Então, me ajuda, em nome de Jesus, vai dar certo, porque nós vamos começar com a palavra, vamos terminar com a história. Agora, Deus ajude que em 40 minutos a gente consiga fazer tudo isso. Eu vou até onde der, tá bom? Se não der, a gente se vira durante a semana aí para continuar esse assunto, beleza? Então, hoje, quero te convidar para uma mini aula de história, porque a Bíblia diz que o povo perece por... E você sabe que a base da educação clássica, a pastora Lucrécia vai saber falar mais sobre isso do que eu, é uma lógica. Eu conheço, depois eu entendo e depois eu tenho sabedoria para agir. Então, tem assuntos que nós não conhecemos, não entendemos e por isso não sabemos o que fazer. E no meio disso, sabe o que a gente faz? Repete chavões. Sai falando muita coisa que a gente nem sabe o que é. Porque a gente ouviu alguém, um influenciador, alguém no Instagram, fulano de quem, e a gente fica só repetindo como papagaio, coisas que nós nunca estudamos, ou estudamos parcialmente, ou lemos parcialmente, mas não fomos lá na raiz. Eu não sou professora, também não sou estudiosa de história, mas estudei e li bastante para trazer para você algo que seja fácil de compreender, mas também que seja a luz da palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor quer trabalhar no nosso coração nessa manhã. E se você quiser encontrar o caminho das pedras para a sua identidade, para o seu casamento, para a criação da sua filha, não tem como a gente não tratar sobre esse assunto. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui hoje é que não tem como ser feminista e cristã. E você vai concordar comigo no final dessa palavra, se você for bem sincera com a palavra de Deus e com as próprias historiadoras, você vai entender que não tem como. Aliás, nós não precisamos de nenhum ismo, de nenhuma bandeira. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós não precisamos de militância.
Nós não precisamos de muitas coisas que a gente acaba se envolvendo, perdendo energia e gastando o melhor do nosso tempo, se a gente apenas vivesse e aplicasse aquilo que a palavra de Deus diz. Então, não é compatível, não tem jeito, já vou te preparando. Se você quer conhecer algo de verdade, então você tem que conhecer ele na raiz, lá no começo. Lembra quando os discípulos vêm conversar com Jesus sobre o divórcio? Lá em Mateus 19, mas Moisés liberou a carta de divórcio. Aí Jesus responde assim, mas não foi assim no princípio. Sabe o que Jesus está ensinando? Se você quer conhecer o conceito de alguma coisa, não adianta você pegar só o que ela é hoje, porque hoje ela foi transformada com o tempo, por muitas circunstâncias. Jesus fala, no princípio, ele levou lá em Gênesis 2. No princípio, foi assim que Deus planejou para o casamento, que homem e mulher se tornassem uma só pessoa. Não existe a possibilidade de divórcio. O divórcio veio pela dureza, pelo pecado, pela dureza do coração e etc, etc. Então, quer conhecer sobre o feminismo? Vamos ouvir o que foi feito lá no começo. E antes de falar sobre ele diretamente, vamos falar sobre como e por que Deus criou a mulher. Não tem como falar sobre o feminismo sem falar sobre a criação. Então, vamos ter que passar por ali primeiro. Gênesis 2, versículo 15. Abre sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 18. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus está dando uma direção clara para quem? Adão. Eva não tinha chegado na parada. Eva não recebeu diretamente de Deus uma ordem e orientação. Aí continua. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Começou aqui a bagunça. Que não era para ser bagunça. O que será uma auxiliadora idônea, hein? O que será uma auxiliadora? Qual o significado exato de ser mulher à luz da Bíblia? É importante entender que quando Eva foi criada, Adão já existia e era responsável por si mesmo. Adão era responsável por sua própria vida, seus afazeres, ele já tinha a missão de cuidar da criação. E os serviços domésticos, digamos assim, eram feitos por Adão. Quando Eva chegou, Adão já lavava suas próprias cuecas. Se ele usasse, né? Porque ele não dava pelado. Adão já se virava bem na vida. Deus não criou Eva para ser subordinada de Adão e cuidar de Adão. Não, gente. Onde que você leu isso na Bíblia? Adão já tinha uma missão. Adão já cuidava de toda a criação. Adão já estava lá dando nome aos animais, cuidando de tudo. Não era o tiozinho que sentava no sofá, ligava a televisão e esperava a comida chegar na mesa. Ele tinha que se virar para comer. Ele tinha que colher. Adão era autônomo já, e ele era protagonista. E Deus criou Eva para ser protagonista junto com Adão. Para protagonizar a criação. O jardim do Éden. Ela veio complementar a vida dele. Por isso, auxiliadora idônea. Em outra versão vai dizer que seja semelhante a ele, que seja pior, que seja abaixo, que seja empregada. Não, que seja semelhante a ele. O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Gente, a mulher sempre trabalhou e o homem sempre trabalhou. Uma questão de necessidade. Adão pescava, Eva preparava. Tem melhor e menor, melhor e pior nisso? Tem um trabalho em equipe. Um homem e a mulher brilham quando trabalham juntos em equipe. Então,
Ele caça e pesca, ela cozinhava. Ele apacentava o rebanho, ela tosquia e cuida das ovelhinhas lá, recolhe o leite. Ele colhe o fruto da terra, planta e ela prepara. Ele traz tecido, couro e ela confecciona as roupas. Em harmonia. Não tinha disputa. De onde que surgiu isso? O termo auxiliador idônea significa que quando Eva foi criada e colocada diante de Adão, teve a função de olhar para ele, grava isso, e reagir àquilo que ele não era. O que Adão não é? Então eu preciso complementar ele nisso. Olha aí. O que Adão não era? Reagir àquilo que ele não era, e por isso o complementava. Adão é forte para caçar os animais, mas não deve ser muito jeitoso para preparar um prato bonitinho para a gente comer. Então isso eu faço. Dá para entender? Adão é bom para ensinar princípios e valores lá para Abel, mas não é muito jeitoso para ouvir o coração dele, os sentimentos dele e tal. Eu vou lá e faço isso. Então Eva vem complementar, não competir, nem substituir, não era esse o objetivo. A mulher foi feita para complementar o homem, de uma forma linda e harmoniosa. O termo hebraico para auxiliador é ezer, que denota ajuda e força, e geralmente força que vence batalhas. Esse mesmo termo foi usado em outros versículos para se referenciar ao próprio Deus. Lá em Salmo 54:4, diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. No hebraico é ezer, ajudador. Depois em Salmo 118:7 diz: o Senhor está comigo na batalha, entre os que me ajudam. No hebraico, no original está ezer. Assim como Eva, auxiliadora, ajudadora, é ezer. Então, ao lermos Provérbios 31, nós não vemos um bibelô. Nós não vemos uma mulher frágil, fútil, que faz da vida só fazer biscoito. Não é uma mulher cor-de-rosa. Aliás, a mulher de Provérbios 31, ela é ezer. Forte, poderosa na batalha, ousada. É isso que a palavra é virtuosa no original quer dizer. Forte, presente, ajudadora, corajosa, guerreira, poderosa. E sabe onde que está a força da mulher virtuosa? Em saber quem ela é. Em receber o peso da palavra. Não é forte em se comparar com o homem ou com seja lá como for. É forte no Deus dela. Às vezes a gente usa a palavra, nossa, mas a fulana é difícil, ela é forte. É chato ouvir isso. Porque parece que ser forte é ser grosseira, mal educada, desrespeitosa, desonrosa. Uma mulher forte é um presente de Deus para um homem. Uma mulher forte que sabe quem ela é. Uma mulher forte que conhece o peso da palavra de Deus. Ela é um presente de Deus para o homem, para os filhos, para a sociedade, para o mundo. Deus não criou um bibelô cor-de-rosa. Deus criou uma mulher forte. Que carrega o peso da palavra dele. Então, a mulher de Provérbios, ela é forte, corajosa, empreendedora, visionária, ela arrebenta. A mulher é ninja. Ela é ninja. Ela dá conta. Ela faz muitas coisas, mas a prioridade é o conforto da família dela. Vocês percebem? Chega o inverno, eles estão aquecidos. Ela cuida de um monte de coisa, ela compra terrenos, compra propriedades, é uma mulher muito empreendedora. Mas ela não esquece do marido e dos filhos dela. Ela entende que é prioridade. Ela entende que não tem como ela ganhar o mundo inteiro em prejuízo da família dela. Ela sabe o seu papel.
Nós mulheres só seremos realmente ajudadoras idôneas e virtuosas se tivermos sobre nós o peso da palavra. Os tempos mudaram e hoje nós podemos fazer qualquer coisa que os homens fazem praticamente. E mais, né? Porque a gente ainda concebe e amamenta. E isso eles nunca vão conseguir fazer. Mas na verdade, hoje em dia a mulher faz tudo, todas as profissões. Então se a mulher antes ajudava o marido quando ele pescava e caçava e ela preparava o alimento, hoje como que ela ajuda o marido? Ela trabalha, ela ajuda na renda da casa, ela discipula seus filhos, ela fala, ó marido, aqui você não está dando conta, eu vou te ajudar aqui. Ela complementa, não mudou. Os tempos podem passar, a cultura, tudo pode mudar, mas não muda, nós continuamos sendo ajudadoras. Complementares. Você pode ser presidente do Brasil, mulher. Pode comandar as forças armadas, né, Josi? Pode ser cheia de poder, mas vou te falar. Chegar em casa, ter um peito forte para deitar, né, amor? Falar assim, vem aqui, minha nega, descansa aqui que eu estou contigo. Tem nada melhor. Todas nós queremos, pode ter todo o poder, pode ter toda a independência, toda a autonomia. Vou contar uma coisa da Luclécia. Vou contar. A gente estava lá no retiro agora dos pastores. E aí teve um raio da gincana que o Wesley inventou do futebol, que o homem tinha que jogar futebol segurando a mão de quem? Da mulher. Se soltasse a mão era pênalti. Gente, que inferno aquilo. O Cláudio voava e eu ia assim, tipo folha no vento, assim. Eu sabe, aí me quebrou inteiro, eu estava já com raiva já daquele jogo, acabou o jogo, vem Luclécia. Daisy, a Célia vai gostar disso aí. Célia vai pregar domingo, guarda essa, Célia. Daisy, aí sabe na hora que a gente estava jogando lá, ele segurou na minha mão, assim, eu falei, amor, eu não sei como que joga, eu não sei como é que faz, eu nunca joguei bola. Ele, só me segue. Ela ficou louca, aleluiada. Aí eu falei, nossa gente, eu nem tinha pensado nisso. Eu só estava com raiva do Cláudio correndo que nem um louco me empurrando. Aí ela falou isso, eu falei, é verdade. Sabe, uma das melhores coisas de ter me casado é não ter mais medo de nada. Num sentido assim, uma mulher andando sozinha na rua à noite. Você sabe, gente. Pode ser forte, crossfiteira, lutadora. A gente está sempre tensa andando sozinha à noite. Gente, eu estou andando com meu marido lá em Porto Seguro, no meio daquela muvuca toda, assim, ó. Eu sei que ele está olhando quem está vindo a 20 quilômetros lá na frente. Se o cara é suspeito, ele já guarda a carteira não sei aonde, ele segura minha mão, me coloca para dentro da calçada, olha o ônibus. Gente, eu ando relaxada na rua. Até demais. Eu vivo relaxada. Eu não preciso lutar mais. Porque eu não estou só. Talvez esse sentimento de estar protegida é o que tem faltado dentro do nosso casamento. Da mulher se sentir protegida. Porque senão ela coloca uma caraça muito forte mesmo, porque alguém vai ter que proteger. Então, ser casada e ter essa proteção me faz assim, puxa, se eu precisar parar de trabalhar por algum motivo, ele vai arrumar 3, 4 empregos para sustentar a nossa família. Eu sei. Se as coisas estiverem mal lá em casa, ele vai dar um jeito. Você tem essa certeza, mulher casada? Homem, você passa essa segurança para sua esposa? Que você vai dar jeito? Se a gente tiver que morar junto no barraco, nós vamos morar junto. Mas não porque ele é folgado e preguiçoso. Ele vai dar jeito. Deus fez o homem para liderar e ponto final. Quer você queira ou quer você não queira, querida? Quer você goste ou quer você não goste? Está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Lidera. Vai, meu filho, faz e acontece. Foi assim que Deus criou.
Foi para isso que Deus deu força ao homem. Para ele liderar. A gente, querendo ou não, não é privilégio nosso estar submetido à liderança dos nossos maridos. A natureza toda, a criação toda está submetida a um homem de Deus. Não é nosso privilégio. E é por isso que a ausência masculina afeta toda a estrutura social e espiritual. Quando uma mulher não é liderada, ela exerce domínio. E quando ela exerce domínio, ela traz sobre si uma desordem espiritual, social, emocional. Porque a gente só é forte, feminista e daquelas que dá conta de tudo até os 40. Depois só vem a sobrecarga, a depressão e a frustração. As próprias historiadoras feministas chegaram no final, aquietaram, se casaram, arrumaram maridinho, tiveram filhinho, boa parte delas, as que conseguiram ainda. Porque essa força, essa impetuosidade, aquela coisa da juventude, eu faço, eu dou conta, muito fácil ser feminista hoje. Mas, há 500 anos atrás, uma mulher sem homem morria. Sabia? Por que Ruth e Noemi ficaram tão apavoradas quando perderam seus maridos? Elas iam morrer de fome, gente. Ou elas iam morrer atacadas por invasores bárbaros. Imagina, sem liquidificador, sem máquina de lavar. Tira a vida boa que a gente tem hoje. Luz elétrica, casa, tijolo, muro. Não tinha nada disso. Quem que protegia as mulheres, as crianças? O macho alfa. Agora é fácil a gente falar que dá conta de tudo e não precisa de homem. Hoje a gente, de verdade, né, se vira. Agora, 500 anos atrás, vai lá naquela sua tenda, você grávida, com 3 buguelinhos, tendo que plantar, caçar, proteger dos animais selvagens que entravam na casa, proteger dos bárbaros invasores, guerrear. Vai lá, ver se é boa mesmo. Nem sempre foi assim, queridos. Nem sempre teve ar-condicionado, nem sempre teve controle remoto, carro, nem sempre. Não é coincidência que o feminismo surgiu junto com a Revolução Industrial. O primeiro liquidificador, a primeira máquina de lavar, a televisão, né? Mas vamos. Então a mulher, quando ela tenta assumir a rédea, ela fica sobrecarregada e promove um desastre social. Quem que aguenta uma mulher da pá virada, igual a Jezabel, né? Lembrei do nada. Elias matou, fez e aconteceu. Jezabel mandou um bilhetinho. Quero o seu pescoço. O que aconteceu com ele? Ó. Correu, escondeu, deprimiu, pediu para morrer. Filho, ninguém aguenta não, mulher quando está com a pá virada. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola o derruba com as suas próprias mãos. Porque quem tem força para construir e derrubar alguma coisa no sistema familiar é a mulher. Ela edifica. Ela constrói a partir de um fundamento que o seu homem apresenta. O homem, fundamento, plataforma, voz profética, força física, missão. É para lá que nós vamos, mulher. É assim, é assim. Eu faço a plataforma para você brilhar, filha. Agora vai. É assim. E a mulher é quem? A força da sabedoria, da edificação, que constrói, mas a tola derruba. Mas um desastre aconteceu, quando Eva passou pela primeira prova e foi reprovada. Então, Gênesis 3:1 fala da queda, e onde todo o BO continuou. Eva foi tentada, Adão viu tudo porque estava do lado dela, mas ele ficou encantado com a força da mulher. Encantado em ver ela conversando com aquela serpente. Gente, se a cobra vem falar comigo hoje, né? Que amor, em nome de Jesus, vem aqui, me salva. Aí Eva fez o quê? Foi lá lidar com a cobra sozinha. Eu consigo, eu dou conta, eu sou forte, quero esse lugar. A Bíblia diz que ela quis. Conforme a serpente distorceu a palavra, lá em Gênesis 3:6 diz que a mulher viu que era boa
de se comer, agradável aos olhos e desejável. Ela quis, ela desejou e foi. Eva tinha tudo. Eva era Ézer, poderosa, forte, ousada, ela tinha tudo. Mas o que a serpente trouxe? O que ela não tinha. E até hoje é assim. Nós, mulheres, lutando por aquilo que nós não temos. E foi assim que começou o movimento feminista. A mulher não votava. Quem disse que elas queriam votar? Sabe por quê? O voto naquela época era dado aos homens que guerreavam. Era uma coisa de patriotismo. Eu vou à guerra, eu tenho o direito de escolher quem vai convocar uma guerra. As mulheres não queriam votar. A maioria não queria votar, porque votar era sinônimo de guerra. Era mais responsabilidades. Elas não queriam aquelas responsabilidades. É só olhar. Eu vou mandar depois todas as referências para vocês. Está na história. Mas foi assim que nasceu o feminismo, lá no Éden. Com a serpente mostrando para Eva o que ela não tinha. E Eva caindo no golpe. A mulher buscando poder. E assim também nasceu o machismo. Porque, afinal, Adão ficou #chateado com Eva. Até hoje Adão está chateado com Eva. Desde o Éden, o homem vem cometendo absurdos contra as mulheres. E a Bíblia não esconde isso. Olha lá. Davi cobiçando Betseba casada. Aminon abusando da irmã Tamar. Tem Saul tratando sua filha Mical como um prêmio. Tem Diná violentada por Siquém. Tem Ló oferecendo suas filhas para serem violentadas pelos perversos de Sodoma. Tem Salomão com suas 1000 mulheres. Desde o Éden, o homem está muito chateado com Eva. Porque a Eva bagunçou o coreto. E Adão, e o homem, aquele feito para proteger, se colocou em outro papel agora. Ao invés de ser protetor, virou o opressor. E o castigo para Adão é: visto que você atendeu à voz da sua mulher e comeu da árvore, que eu falei para você que não era para comer, eu falei para você que não era, maldita é a terra por sua causa. 93% da carceragem no mundo é masculina. A terra é maldita por causa do homem, diz a palavra. Agente destruidor da sociedade, violência doméstica, abuso, roubo, pedofilia, assédio. Não que mulheres também não causem esse tipo de estrago, mas talvez até por causa da força física, que é menos, a mulher ainda causa menos. Mas uma mulher sem Deus é tão ruim quanto um homem. Não é sobre quem é bom e quem é ruim, é sobre quem tem Deus e quem não tem. É sobre quem se submete à palavra e quem não se submete à palavra. É sobre isso. Então, para se defender de tudo, eu vou deixar essa parte para o pastor Célio, a parte dos homens, que domingo que vem ele vai trazer. Então, eu vou continuar aqui com as mulheres, tá bom? O homem cria um problema para a mulher ou ele diz que o problema não é dele. E o resto o pastor Célio se vira domingo que vem. Para se defender e se promover, então a mulher começa a lutar pelos seus direitos, por proteção, e chegamos onde estamos hoje. Só tem um jeito de mudar essa realidade. Mulher, volta para o teu lugar. Homem, volta para o teu lugar. Só Jesus pode fazer isso. A mulher começa a não ver mais graça em ser mulher. Dá para pensar aqueles primeiros dias de Adão e Eva após o pecado? Então vem dor para ter filho, vem um monte de desordem. Adão chateado, porque Eva zoou. O descaso, talvez as primeiras crises conjugais. E agora a mulher lidando com dor física, insegurança emocional. Eu imagino que foi ele também que ser mulher começou a ficar muito ruim. Além da dor do parto, né? Eu sempre ouvi isso na minha família. Ser mulher é uma desvantagem. Bom mesmo é ser homem. Para começar, eles fazem xixi em pé. Era esse tipo de assunto que eu escutava na minha casa. A mulher fica menstruada, pelo amor de Deus. 7 dias sangrando e não morre essa desgraça. TPM, cólica, primeira relação sexual, aquela coisa esquisita. Gravidez, enjoo, tudo coisa esquisita. Parto, pelo amor de Deus, a morte na terra. Amamentação. Tudo dói. Tudo é difícil para a mulher.
Essa linguagem que nós herdamos e muitas vezes repetimos pode destruir a feminilidade das nossas filhas. Você gosta de ser mulher? Você já conversou com a sua filha, por exemplo, sobre menstruação? Que assim é meio desconfortável mesmo, mas é uma dádiva de Deus, porque ela vai poder gerar um filho? Ou você reclama de tudo? Tem que limpar, tem que trabalhar fora, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que menina que vai querer ser uma mulher casada, ter filho, com uma mãe que reclama o dia inteiro na cabeça? Você dá exemplo de feminilidade para sua filha, ou para suas discípulas, ou para as pessoas que você cuida? Você reclama de ser mulher? Muitas mulheres não celebram a feminilidade. Reclamam, murmuram, acham nojento, reclamam de tudo a respeito da natureza feminina. E resumindo eu não aceito ser mulher. A feminilidade, o casamento, a maternidade, a família, tudo virou um fardo feminino. Ser mulher deve ser muito ruim. Os homens são privilegiados. Nasce o feminismo muito antes do século XVIII. Eva certamente já pensou isso. Nasce o feminismo com uma Eva querendo o lugar de Adão e com um Adão parado em silêncio e dando ouvido a Eva ao invés de obedecer a Deus. E assim a mulher masculinizou por causa da omissão do homem, e assim o homem afeminou por causa da virilidade da mulher, e virou um ciclo sem fim. Resumindo, machismo é opressão ou omissão por parte do homem. E o feminismo é a manipulação através da sedução ou controle por parte da mulher. Você se encaixa? Vamos para a história? Misericórdia. Vai dar. Se Deus é por nós, não vai ser esse relógio que vai ser contra mim. O que a história diz? O conceito de feminismo. Movimento que afirma existir uma desigualdade entre homens e mulheres e disso decorre a desvantagem feminina em diversos campos da vida, sendo preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Parece até bonito. Parece até justo. Parece até uma coisa tranquila. Esse é o discurso público. Isso é o que você coloca no Google e vai aparecer. Isso é o que está em alguns livros didáticos de história e tal. Isso é o que as nossas adolescentes hoje, jovens, aprendem por aí e ouvem por aí através de alguns jargões. Mas o feminismo começou lá em 1790 através de quem? De um homem. William Godwin. Sabe o que ele queria com o movimento feminista? Olha só que bonito. E por que eu disse que não tem como ser feminista e cristã? O primeiro feminista militava contra o casamento, a monogamia e contra as estruturas tradicionais familiares. Ok? Ele defendia divórcio e liberdade sexual para homens e mulheres, com uma mentalidade desenvolvida a partir do iluminismo, que começa em 1600, e qual que era a corrente filosófica do iluminismo? Tira Deus do centro e cuida do homem. O importante é ser feliz. O importante é você. Deus, nós vamos tirar da história. Foi assim que começou. Sabe quem que nasceu nessa época? Karl Marx. Foi ali que ele nasceu, foi ali que ele foi influenciado, de família judaica, tá? Influenciado pelo iluminismo. Então começa todo o movimento comunista. Coincidência ou não? Você tira suas conclusões. Veja que no início, se você quer saber o que é uma coisa, busca no início. Lembra disso? Não havia militância contra o mercado de trabalho, campo político, direito a voto ou qualquer outra melhoria no âmbito social para as mulheres. A pauta do movimento era lutar contra a monogamia, o casamento tradicional e defender a liberdade sexual. Eles falavam explicitamente sobre incesto, sexo grupal, pedofilia e outras práticas afins. Inclusive, um dos proto-feministas, que ainda antes da primeira onda, era o Marquês de Sade, cujo nome deu origem às práticas sexuais de sadismo e masoquismo. Então, foi desse bojo
que surgiu esse movimento que hoje você acha lindo, lutar pelo direito das mulheres. Nunca teve a ver com o direito das mulheres. Era uma manobra de massa para destruir a família. Depois de William, então, vem... Esse nome eu tive que treinar para falar. Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft. Uma mulher extremamente ferida, amante de vários homens, que inclusive tinha uma filha sem pai, e que acabou casando com Godwin, porque ele assumiria e daria direitos a essa criança, que não, naquele tempo não tinha nada. Então, esse movimento com as mulheres começa a surgir das próprias feridas e carências de mulheres extremamente frustradas e sobrecarregadas e destruídas pelo pecado. Não pelo homem, mas pelo pecado. Do homem, da mulher. Dá para ver por que não dá para ser cristã e feminista? Porque o cristão tem dois caminhos na vida. Ou ele vive uma vida solteirice, pura e dedicada a Deus, ou ele vive uma vida familiar, pura e dedicada a Deus. Não tem esse meio termo aqui da liberdade sexual para o cristão. Faz o que você quer, pega o que você quer. Hoje você dorme com o cachorro, amanhã você dorme com a menina, amanhã você é homem, hoje você é mulher. Isso aqui não existe. Então, coincidentemente, o feminismo toma força juntamente com o Manifesto Comunista de Marx e a Revolução de Lenin, que estimulava o movimento das mulheres. Por quê? Precisava aumentar a força política. Precisava não apenas dos homens envolvidos na política, mas também das mulheres, para que o movimento se explodisse, como aconteceu. Então, Lenin, muito bonzinho, começa a motivar e manipula uma mulher muito influente naquela época, chamada Alexandra Kollontai, porque ela tinha muita influência no meio das mulheres. Então, começa a reunir mulheres para se envolver na política, mas era tudo manipulação. Não tinha a ver com o direito da mulher. A mulher foi trabalhar, sabe por quê? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os homens estavam tudo na guerra. E para a Revolução Industrial acontecer, alguém tinha que trabalhar. O chão da fábrica precisava de mão de trabalho. Então começa um movimento disso de, você pode. Tanto que uma dos símbolos, né, we can do it, you can. É a mulher assim, o braço assim. E qual que era o discurso? Você pode trabalhar na fábrica, você dá conta, você tem força, Mas era para motivar a autoestima daquela mulher e tal? Não, gente. Era um movimento político. Era a massa sendo manobrada. Tira as mulheres de dentro de casa, põe elas para trabalhar, os homens estão morrendo na guerra, põe elas para trabalhar, para ter voz política, a gente aumenta o nosso movimento, mais pessoas envolvidas no nosso movimento, que tem como objetivo enfraquecer a família. Porque com uma família forte, não tem como fazer lavagem cerebral nas pessoas. Com crianças bem criadas, com pessoas inteligentes, com medo, não tem como manobrar gente inteligente. Então, põe as mulheres para trabalhar. Então, essa primeira onda, que aí vem Elizabeth Stanton, Lucretia Mott, e qual que já era... Nessa segunda onda, nessa primeira onda, o objetivo. Vamos pôr as mulheres para votar e vamos pôr elas para trabalhar, com o objetivo de render a guerra, beleza? Sabe onde começou a primeira reunião delas? Numa igreja evangélica. A loba entrou lá e convenceu o pastor a reunir as mulheres da igreja. Em vez do pastor espantar a loba, ele deu espaço para ela. E ela juntou 300 mulheres e fez a reunião. Vocês querem votar? E qual foi a resposta? Não, queremos ficar em casa. Gente, lógico, né? Quem que quer ir para a guerra? Quem que quer se meter com essas coisas? Que essas mulheres já tinham um monte de coisa para fazer? Não foi a maioria. Era um grupo. A maioria queria viver a vida do lar. A maioria já estava bem ocupada com a vida do lar, inclusive. Não tinha nada a ver com o direito das maiorias. Isso tudo está lá na Bíblia Feminista, de 1895. Bom,
Logo, após o fim das grandes guerras, as mulheres que tinham maridos com boa renda escolheram voltar para suas casas. 3 milhões de mulheres resolveram deixar de trabalhar e voltar para casa, porque elas não precisavam. O trabalho de fábrica era exaustivo, era trabalho pesado. Que mulher que ia querer aquilo? E chegar em casa, trabalhar, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. E você sabe o que a própria feminista falou no final? Deu tudo errado. Deu tudo errado. No final, nós lutamos por isso. E sabe o que aconteceu? Nós lutamos por liberdade sexual, nós lutamos para a mulher trabalhar, nós lutamos por direito a isso, isso e aquilo. No final, os homens podem agora dormir com quem eles quiserem, porque é liberdade sexual. A gente continua engravidando. Agora a gente fica sozinho com os filhos, os maridos vão embora porque não tem mais responsabilidade com a prole. E ainda tem que trabalhar na fábrica. E lascou-se. O tiro saiu pela culatra. Aí, não satisfeito, o que elas fizeram? Kate Millett, no final da segunda onda, ela disse assim: tudo que foi conquistado até 1970 pelo movimento foi insuficiente. Agora precisamos de uma reforma profunda na natureza humana. Reforma profunda na natureza humana. Foi aqui que nasceu a ideologia de gênero. Então, aqui começa um movimento de reformar o que Deus fez, que o que Deus fez está errado. Não tem o que fazer, o homem continua não prestando, mesmo a gente tendo direitos. Agora a gente precisa reformar a natureza humana. Bom seria se todos os homens morressem. E aí começam, eu quero pedir só para pôr uns slides, que eu quero ler rapidinho, sobre algumas declarações das próprias feministas, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Pode colocar. Sheila Cronan disse assim, e morreu. Pagou? Morreu mesmo, morreu. Como o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser conquistada sem a abolição do casamento. Próximo. O fim do casamento é necessário para a libertação das mulheres. Portanto, é importante para nós encorajar as mulheres e deixar seus maridos, e não viver individualmente com os homens. Homem não presta, o que eu vou fazer? Casa com a mulher, né? Arruma uma mulher, que é melhor do que um homem. Toda a história deve ser reescrita em termos de opressão das mulheres. Devemos voltar às antigas religiões femininas, como a feitiçaria. A Declaração do Feminismo, novembro de 1971. Pode passar. Essa aqui é boa, é longa, mas escuta. Sulamita Firestone. Essa mulher é encapetada. Ela veio forte com a ideologia de gênero. A ideologia de gênero não tem a ver com LGBT, gente. Tem a ver com as mulheres feministas. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres. Não é mais para as mulheres reproduzirem. Não é isso mais. Ter filho é ruim, daí nasce na segunda onda aborto e tudo mais. Tá? A luta por aborto e por aí vai. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças, eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá facilmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. O feminismo é o pai e a mãe da ideologia de gênero. E você acha bonito dizer que é feminista. Luta pelas mulheres. Não seja burra. Imbecil coletivo é o nome disso. Quando a gente repete chavões. E nem sabe do que está falando. Próximo. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até que destruamos o casamento.
Até o ano de 2000, esperamos criar nossos filhos para acreditar no potencial humano, não em Deus. Última, por favor. Você sabe que não existe mulher. Berenice Bento, 2015, o seminário queer, que é a respeito do movimento feminista aqui no Brasil. Essa é encapetada também. Você sabe que não existe mulher, que a mulher é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, autoritário e impossível. Mas a gente usa esse símbolo para construir uma agenda unificada de luta, e a partir daí avançar. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa esse discurso e reforça isso para que possamos construir e avançar em alguns momentos. Manobra política, filosófica e social. A própria feminista diz, não existe mulher. Existe. Por que eu vou lutar sobre direitos de alguém que não existe? Não existe mulher. Existe uma ideologia de gênero, em que a sexualidade é fluida e cada um é o que quiser. Dá para você dizer que você é feminista e acredita em Deus? Sempre foi um movimento ideológico usado a favor da política. Sabe, queridos, eu quero encerrar. Eu nunca tive coragem de dizer que eu era feminista. Na adolescência, na juventude, por quê? Eu sou uma pessoa bastante intensa. Para eu falar que eu sou um trem, eu tenho que estudar e entender aquilo. E não é todo mundo que tem isso, mas eu era assim. Então, eu não falava que eu vou ser uma coisa que eu não sei o que é. Mas estava tão entranhado em mim tudo isso aí, que a Deise de 10 anos atrás, que vergonha. E às vezes eu vejo para a Deise de 10 dias atrás, ainda tem algumas coisas entranhadas. Porque isso veio naturalmente, passando de geração em geração. Homem não presta. Se você não estudar, minha filha, minha mãe dizendo, você vai passar o resto da sua vida sendo dona de casa. Se você não trabalhar, você vai ser empregada de homem dentro de casa. Isso há 10 anos atrás, né? Mas há poucos anos atrás era meu corpo, minhas regras. Você já chegou a concordar com isso? Não? Você já chegou a tentar achar justificativa para dizer meu corpo, minhas regras? É isso que elas dizem. O corpo é seu? O corpo é do Senhor. Princípio de mordomia, lembra? Se é teu, dá ordem então para o teu coração parar de bater. Dá ordem para o teu pulmão funcionar direito. Dá uma ordem aí, se é teu. Nós estamos dono de nada. Meu corpo é de Deus. O corpo é de Deus, as regras são dele. Mas tem coisa na sua vida, mulher e homem, que estão entranhados por causa dessa cultura em que nós somos criados. E tem comportamentos e falas suas que são mais ideologia do que Bíblia. E que nós precisamos render diante do Senhor, se você quiser achar o caminho das pedras para a sua solteirice saudável, para o seu casamento saudável, para você ensinar suas filhas, porque é isso que elas estão aprendendo aí. Luta pelos direitos. Não, destrói a família. É um movimento não contra a família, é contra a família que Deus criou, porque agora existem 1000 tipos de família. Não é contra a família, é a família que Deus instituiu. Essa é opressora, a família conforme Deus instituiu é opressora, destrói as mulheres, acaba com os sonhos das mulheres. Mas os outros tipos de famílias não. Então é contra Deus. É contra Deus. Não preciso de homem para nada. Você pode ser o que você quiser. Homem só traz problemas. Deise Costa, 2007. Vou arrumar um homem qualquer, fazer um filho e criar meu filho sozinha. Esse era meu plano de vida, gente. Gente, quando eu estava estudando isso daqui, eu chorei demais. Quando eu li o que essa mulher falou, que o problema não era mais os direitos das mulheres e que elas fracassaram, mas o problema é que precisa de uma reforma na natureza humana. É uma rebelião declarada contra Deus. É dizer, Deus errou em tudo. E agora nós vamos fazer de novo. Agora a gente vai fabricar uma mulher
nasce homem, nasce não sei o quê, nós vamos transformá-la na mulher perfeita. Agora nós vamos fabricar o homem, porque Deus não sabe fazer não, fez errado. Senhor, tenha misericórdia de nós, o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Sabe por que seu filho adolescente criado dentro da igreja ainda está perdido? Porque ele está cheio desses ensinamentos na mente dele. Ele não sabe mais quem ele é. Ele, ela, ele. Nós não temos mais uma base, uma estrutura, uma referência de masculinidade e feminilidade para que a próxima geração cresça e saiba o que é ser de verdade um homem e uma mulher. É hora de se levantar, igreja. Dizer que eu sou uma bênção aqui é muito legal. Quem sabe se eu sou uma bênção ou não é meus filhos e meu marido lá em casa. O que nós estamos pregando dentro da nossa casa? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? É muito fácil boicotar Boticário, boicotar Natura, boicotar Burger King. Burger King. É muito fácil ficar revoltado com que, gente, o mundo jaz no maligno, isso aí vai acontecer e vai piorar. Faz o seu papel lá na sua casa, faz o arroz com feijão, senta com teu filho e ensina para ele que quer ser um homem de verdade, respeitar as mulheres. Senta com a tua filha e fala para ela que ela pode ter a profissão que ela quiser, que ela pode estudar, que ela pode ser uma mulher muito grande, ela pode ter um ministério, mas nenhuma carreira e nenhum ministério vale o prejuízo de uma família fracassada. Ensina isso para ela. Ensina isso. Para de ficar mandando mensagem nos grupos do WhatsApp, compartilhando mensagens que nem você lê direito. Gasta esse tempo discipulando a sua família, discipulando a sua casa. Fica escrevendo no Twitter, fora fulano, fora não sei o quê, vamos boicotar. Isso não resolve nada, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é você saber quem você é. Ézer, mulher, Ézer. Você já tem tudo o que você precisa. Vamos ficar em pé? Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não militamos segundo a nossa carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos o raciocínio falacioso e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se preocupa com os movimentos, não se preocupa com as ideologias, não se preocupa com os ismos. A gente não precisa disso. A nossa militância são armas poderosas. São armas poderosas. Quando você obedecer a palavra do Senhor, quando você for exemplo dentro da sua casa, não é ideologia que vai levar o teu filho para o mundo, é a hipocrisia, é a mentira, é a falta de discipulado, é a manipulação, mulher, é a omissão, homem. Mas nós somos um povo que vamos nos levantar nesse tempo. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e começasse a orar. Senhor, o que dessas ideologias, desse movimento tem impregnado na minha mente? Que falas, comportamentos, homem e mulher, na sua casa, tem desviado a boa conduta dos seus filhos? Onde que você tem sido mais ideológico do que bíblico na sua casa? Na sua vida, no seu trabalho? Senhor, nós admitimos que muitos homens têm falhado no papel, na sua liderança humilde, sacrificial, amorosa. Admite isso, homem, que você tem falhado na sua liderança sacrificial e amorosa, que você não tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja. Admite diante do Senhor. Admite, mulher.
Você tem falhado no seu papel de encorajadora, de auxiliadora. Você não tem sido humilde, apoiadora. Admite. Senhor, nós declaramos sobre nós o peso da Tua palavra. Que nós somos quem somos por causa do peso da Tua palavra que nós carregamos. E nós, ó Deus, decidimos militar, não com forças humanas, não com ideologias e pensamentos e filosofias. Nós militamos, ó Deus, no poder da Tua palavra, que diz que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, que todo o poder já nos foi dado no Senhor, ó Deus, no Senhor. Nós não precisamos lutar por mais nada, Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu gostaria que você, mulher, que entendeu essa palavra, viesse aqui à frente e se ajoelhasse. Se de alguma forma você entende e você tem sido fruto de uma cultura movida por ideologia, por conceitos enganosos, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós renunciamos, Senhor. Nós renunciamos os enganos e nós declaramos papéis definidos. Nós declaramos a nossa identidade em Ti, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós não precisamos de nada mais a não ser o Senhor e a Tua palavra. Nós declaramos que nós, mulheres, somos as edificadoras da nossa casa. Nós declaramos, Senhor, que nos perdemos na caminhada, Jesus. Precisamos de ajuda. Nos perdemos com os nossos títulos, nos perdemos com os nossos bons empregos, nos perdemos, Senhor, e muitas vezes nossa família foi penalizada e prejudicada por causa disso, nossos filhos, nossos maridos. Senhor, traz clareza. Perdoa-nos, Senhor. E dá-nos clareza, Pai, de papel, de função, mas principalmente de identidade. De identidade, Senhor. Porque nós não precisamos ser melhor do que nenhum homem, nem que nenhuma mulher. Nós precisamos apenas ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Deus. E cumprir o Teu propósito aqui na terra, Pai. Não nos deixa nos perder, Senhor, nas faculdades, nas escolas, na educação dos nossos filhos, Pai. Não deixa, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo minhas irmãs. E me inclua elas, Senhor. Espírito Santo, traz à minha memória ainda outras coisas, de formas, de falas, de comportamentos que não agradam o Senhor, que não glorificam o Teu nome, que prejudicam minha família, meu casamento, meu ministério. E eu tomo, Senhor, a decisão consciente de me colocar no meu lugar, no lugar que o Senhor escolheu para mim, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quer dizer, pastora Deise, que a esperança nasceu. E a esperança nasceu quando o Senhor disse assim, ó, mulher, você vai pisar na cabeça da serpente. Vocês lembram que eu iniciei dizendo, dizendo que os valores são como fumaça. Uma fumaça de uma fogueira qualquer aí. Daqui a pouco está o dia inteiro aquela fumaça e você começa a se acostumar. Daqui a pouco a fumaça já não incomoda mais e você vai respirando a fumaça. Mas Jesus terminou com essa história, sabe quando? Quando falou assim, Maria, agora eu te trouxe de volta. Maria, você como mulher vai me auxiliar. E como minha auxiliadora gerará o meu filho. Glória a Jesus.
Louvado seja Cristo por aquilo que Cristo faz. Amém? Poder sentar, nós teremos a apresentação das